queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, aqueles que assim podem fazê-lo, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na continuidade ontem nós falamos do privilégio de Israel e a graça manifestada aos gentios. Vamos continuar. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo muito conhecido da igreja, mas é o versículo chave para missões, onde ele diz, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou os perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No versículo 19: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei ou privarei de inteligência aos entendidos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, com muito carinho, eu quero mais uma vez externar a minha gratidão, pastor José Farias, sua muito digna esposa, irmã Josefa, pastor Cosmo, vice-presidente de sua família, e em nome deles agradecer a toda a diretoria, todo o corpo ministerial desta igreja, deste campo. A igreja, quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Louva a Deus pela vida da nossa querida irmã Celina, com a irmã Dora e todos envolvidos em missões, pelo convite, com a aquiescência do pastor, pela receptividade e a gratidão a Deus pelo cuidado, o carinho, o trato, a recepção do nosso presbítero Adenilton, o irmão Mauro, o Maurinho, que com muito carinho e cuidado, do qual eu sei que eu não mereço, tem me conduzido desde a minha chegada em Vitória. Que Deus recompense, amigo. Quando os irmãos, tive o prazer de rever muitos alagoanos ontem, até meus vizinhos que moravam, pessoas que eu tive o privilégio de coordená-los quando jovem. Então foi muito bom revê-los e dizer aos irmãos que quando os irmãos forem a Maceió ou Alagoas, os irmãos saibam que vai ter uma família. Eu faço questão que os irmãos me visite minha família, a igreja. Só quero pedir-lhes que os irmãos me avisem com antecedência, para dar tempo preparar a orquestra, comprar o tapete vermelho para recebê-los. Queridos, nós temos lido um texto e eu quero tomá-lo como exemplo para os desafios atuais a se falar da maior mensagem expressa para nós. Os irmãos hão de convir que quando Paulo escreve esta carta, era um período de trauma psicológico, era um período, segura aí, só quando, era um período de desafios espirituais que estava assolando uma igreja em destaque. Quando nós analisamos, e eu quero hoje
motivá-los a entender a mensagem da cruz, os desafios que causaram perdas de vidas, desde a entrada de Jesus no cenário. Se os irmãos observarem a insensibilidade de Israel e a coragem de Deus de confiar este projeto aos gentios, foi tão tremendo que nem os próprios apóstolos de Jesus, no princípio, acreditariam. Ontem nós falamos do começo do projeto chamado Israel, por meio de Abraão, e como os judeus se tornaram particularidade de Deus, e veio ensoberbecimento. Os irmãos, se olharmos todo o Velho Testamento, desde os profetas, dos salmos, a lei, ela profere o maior acontecimento entre os judeus que estava por vir. Quando o maior acontecimento veio, os judeus estavam tão insensíveis que não deram valor. O nascimento de Jesus não chamou a atenção dos judeus, nem da alta cúpula religiosa. O grupo mais influente, o grupo mais importante no contexto religião, chamava-se saduceus. Era o grupo religioso que dominava o culto, responsável pelo alto desenvolvimento. Era o grupo que continha os sumos sacerdotes, era o grupo da elite, mas era o grupo que predominava. E os irmãos sabem que, pelo contexto do Antigo Testamento, havia um respeito por esses homens por parte dos judeus, que para todos os judeus, o sumo sacerdote era a boca de Deus. E como de fato. Portanto, a insensibilidade espiritual foi suprimida pela ganância, pela corrupção, a ponto que quem era responsável de estimular, de motivar o povo para o maior acontecimento, a Bíblia diz que a insensibilidade chegou tamanha que eles não mais acreditavam na ressurreição. Veja o que a Bíblia diz, que o grupo dos saduceus, que era o mais alto no nível hierárquico religioso, pregavam que não existia vida após a morte. E tornava-se herege qualquer outro que viesse com esta proposta. E a mensagem de redenção mostrava que Deus é vivo, desde os sacrifícios do Antigo Testamento. Eles esqueceram. E quando Cristo vem reparar a Israel, veja que o próprio apóstolo João diz que ele veio para os que eram seus. Eles não receberam. Então, quando Jesus começa a pregar o evangelho do rei, sabendo que João fora preso, ele começa a pregar o evangelho. E ele começa a pregar o evangelho
advertindo-os todos que lhe ouvissem, dizendo-lhes: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a Bíblia diz que Jesus começa a divulgar o seu evangelho em uma região inóspita, sem perspectiva. Porque enquanto a alta cúpula religiosa propagava e esperava que o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, o Redentor, nascesse em Jerusalém e eclodisse em Jerusalém com pompa política e religiosa, eles surgem e ninguém dá valor. Então agora ele começa a propagar o evangelho de salvação nas fronteiras de Zebulon e Naftali, na fronteira aonde a população era discriminada pela alta cúpula e adeptos pela miscigenação. Esta região era na fronteira com os gentios. Então aquela região do norte da Galileia havia uma miscigenação de judeus, porque muitos judeus se casavam com estrangeiros ou estrangeiras. Então a alta cúpula os discriminavam, dizendo que eles não eram puros, eles não tinham direito. Aí Jesus começa a pregar o evangelho em uma região obscura, uma região sombria, uma região de sombra de morte, onde o próprio profeta diz: mas de lá surgiu uma luz, e era o evangelho. Então a mensagem de Jesus, quando ele começa a propagar, ela vai de confronto com o sistema auto-religioso. Porque para o sistema, eles consideravam puros só os judeus que habitavam na Judeia. Eles consideravam puros só o que eles queriam considerar. Então, para todos que não tivessem característica saudável, o desprezo era tamanho, mesmo sendo judeu. Se você fosse funcionário público, ligado ao império, cobrador de impostos, principalmente, era segregado. E a alta cúpula ensinava aos judeus: vocês não devem ter relação com esse povo. Este povo é pecador. Não tem direito a entrar no santuário. Vocês não podem fazer visita a eles. Se alguém era coxo, doente, é sinônimo de maldição. Vocês não podem se aproximar dele. Se alguém era cego, não tem futuro. Então veja que a legalidade religiosa, o legalismo, a religiosidade afastava as pessoas daquilo que Deus propagou como redenção, salvar o perdido. Porque a missão, o evangelho, falar de evangelho, não é falar de perfeição em sentido ao ser humano. Mas o evangelho foi propagado, o evangelho de Cristo, para o perdido, para salvá-lo, para trazê-lo de volta a Deus. Então a legalidade religiosa, o legalismo religioso afastava cada vez mais essas pessoas de Deus. Aí aparece Jesus pregando o evangelho. E ele começa acreditando em que ninguém acreditava. Ele começa trazendo este evangelho, aonde o sistema desprezava. Senhor, ele é coxo, é maldito, não perde tempo com ele não. Jesus ia lá
e dizia: você quer ser curado? Eles diziam: Senhor, olha o desprezo, eu já estou aqui há tantos anos, mas ninguém nunca me ajudou, nunca me estendeu as mãos. O Senhor dizia: pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Ele começa a trazer esperança para quem não tinha. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para não, Jesus, é cego. A religião já desprezou-lo. Tem futuro não. Aí Jesus para. Traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vê, filho. A tua fé te salvou. A mensagem de Jesus vai confrontar, porque Jesus vem pregando que existia vida após a morte. Jesus pregava: eu sou a ressurreição e a vida. Então, enquanto a alta cúpula que comandava dizia que não havia ressurreição, Jesus dizia: eu sou a própria ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Então a sua mensagem confronta. Jesus chega em uma região e diz a um homem conhecido, cego, em meio à crise, porque os milagres de Jesus já chegaram em Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso. Ficou sabendo, surgiu um profeta aí, e ele é da Galileia, e ele está pregando ressurreição. Mas da Galileia não pode vir nada bom. Mas ele é diferente. Os cultos em Jerusalém começava pela manhã. Holocausto, sangue de sacrifício de animais derramado, queima de incenso, oração de manhã, oração à tarde. Começava o culto, terminava, era a mesma coisa. Animal morto, sangue derramado. Mas o cego entrava, ficava na porta longe cego, continuava cego, o coxo ficava, não podia entrar, mas não tinha mudança. Mas a notícia que vinha do norte chegava impactando, porque a notícia chegava: os cultos que esse profeta Galileu faz é diferente. Aí eles mandavam espiões, escribas, fariseus: vão observar, vamos pegar ele em um erro. E eles chegavam lá, quando eles voltavam, e aí pegou o erro, eles mesmos diziam: a gente nunca viu ninguém pregar daquele jeito. Ele prega com autoridade. Nos cultos dele, o cego vê, o coxo anda, os mortos voltam a viver. Ele é diferente, ele é diferente. Aí criaram o primeiro obstáculo para que essa mensagem não fosse adiante. A alta cúpula sancionou que qualquer judeu que confessasse que Jesus fez um milagre era excluído da sinagoga. Ou seja, isso era o pior que podia acontecer: ser excluído do direito de adorar a Deus. Aí, enquanto ele sanciona e a lei se expande, Jesus cura um cego de nascença. O encontra, unta os seus olhos, ele vê. Agora, na região que ele morava, todo mundo conhecia que ele era cego. Daqui a pouco ele aparece andando sem guia.
Aí ninguém entendia, dizia: ora, o que aconteceu? Não é aquele cego de nascença, mas parece com ele. Não é ele, mas é ele. Vamos lá saber o que é que ele tem, o que é que aconteceu. Mas você não era cego. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus me curou. Então, como era lei, ninguém podia dizer que Jesus fez um milagre. Foram para a cúpula e disseram: fulano está dizendo que Jesus fez um milagre. Chamaram-o. Ora, o que aconteceu? O homem chamado Jesus me curou. Mas você não era cego, eu era assim. Em síntese, traga os pais dele. O pai sabia, a mãe sabia, que se dissesse que ele era cego e Jesus curou, seria expulso. Então perguntaram ao pai: o filho de vocês era cego? O pai disse: ele já é grande, pergunta a ele já é de maior. Voltaram a perguntar, havia 3 modos. O pior era no hebraico chamado Sherem, que era a exclusão definitiva. Havia uma advertência verbal, uma advertência por um prazo de alguns dias, e a terceira vez era definitiva, excluso, se confessasse. Chamaram ele, ele confessou que foi Jesus. Chamaram os pais, confessou que foi Jesus. Aí chama agora pela última vez e interrogaram: ora, não diga que esse Jesus fez um milagre, porque você sabe que esse Jesus é pecador, é mentiroso. O homem cheio de convicção disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Não funcionou. A mensagem de Jesus continuava salvando. Aí agora a alta cúpula sancionou. Vergonha. Ele é da Galileia. Os seus discípulos são galileus. 11 são galileus. São impuros, são mestiços. Porque eles consideravam todos daquela região mestiço e não tinham direito de ser um judeu puro. E agora o colegiado de Jesus, para o sul, para a alta cúpula, não tinha o aval, eram hereges, eram mestiços. Aí disseram todos que seguir a doutrina e seguir este Jesus é vexatório, é vergonha. Então alguém ser visto no colegiado de Jesus era um desprezo para os judeus. Por isso que muitos importantes da sociedade não tinham coragem, mesmo atraídos pelo Jesus, mas iam procurá-lo à noite, porque tinha vergonha durante o dia. Então isso se tornou tão terrível que foi preciso Jesus fazer uma reunião, porque muitas pessoas já estavam desistindo. Aí Jesus diz: vocês querem mesmo me seguir? Queremos, Senhor. Então vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Vão pegar a cruz de cada dia de vocês e me seguir. Porque qualquer um de vocês que tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele grande dia diante do meu Pai. Não funcionou. Enquanto as altas autoridades menosprezavam os ex-cegos, os ex-coxos, as ex-prostitutas, ex-endemoniados, juntavam multidões para ouvir o ensino, a palavra de Jesus. Aí disseram: não tem jeito de pará-lo, só vai ter um jeito. Qual? A morte. Veja que a Bíblia diz que houve uma reunião da diretoria religiosa, um sumo sacerdote, os principais sacerdotes e pessoas da alta cúpula se reuniram para decidir o que fazer com este Jesus e a sua mensagem. Aí a Bíblia diz que a decisão foi: agora deliberaram não só prender, mas matá-lo. Então agora matar era o propósito, porque matando ele eliminava tudo, porque eles tinham medo que se matar Jesus e os discípulos continuassem, ninguém parava. Porque no contexto talmidim, que quer dizer discípulo, diz o seguinte: que o discípulo tem a função de ser igual ou melhor do que o mestre. Nem o mestre discipulava um discípulo para ele ser
ruim, para ele ser medroso. Não. Diz a história que quando um mestre judeu pegava um discípulo, os da lei catequizava para a lei, mas Jesus era diferente. Por isso que você vê muitas vezes Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus, por quê? Porque diz uma tradição que o discípulo só tinha o direito de se afastar do mestre 3 metros a maior distância. O mestre ia na frente e os discípulos atrás. Porém, os discípulos, eles tinham função de observar pormenor do mestre. Se o mestre passasse no fogo, o discípulo tinha que entrar. Se o mestre entrasse na água, o discípulo tinha que entrar. Porque o dever do discípulo era ser melhor do que o mestre na sua partida. Então eles tinham medo, mas só matar e deixar os discípulos vai continuar. Aí decidiram, vamos matá-lo, um tipo de morte que seja vergonha, seja desprezo e vexatório, para que eles não sejam mais creditados. Então decidiram, a cruz, vamos levá-lo à cruz, porque a morte de cruz, segundo a história, era mais vexatória a morte para uma pessoa, era mais dolorida, a mais vergonhosa, a mais desprezível, porque a cruz era um instrumento de morte para os mais altos bandidos de alta periculosidade. Morrer de cruz era ser inimigo do Estado. Para quem morria de cruz, a sua história era rasgado, era maldito. Então vamos levá-lo à cruz, porque levando ele à cruz, a história acaba, a mensagem não vai ser acreditada, os discípulos desistem. Aí Jesus começa a ensinar depois desse decreto. Disseram a Jesus, eles estão te procurando, Senhor, não para prender, mas para matar. Por que tu vai a Jerusalém? Jesus disse, eles vão, o Filho do Homem vai ser entregue, mas no terceiro dia eu vou voltar a viver. Então eles conseguem prender Jesus. Veja que a prisão foi tão dolorosa, porque a mensagem de Jesus incomodou, que os discípulos fugiram. Nenhum discípulo o ajudou. Jesus na cruz, dilacerado. Agora a mensagem no alto da cruz do meio era maldição, era desprezo, era vergonha. Estava ele lá pendurado. Matam naquela cruz, sem saber que mensagem sairia dali. Para eles ali era o fim. Mataram como bandido, malfeitor, perturbador da ordem pública, inimigo do império e da religião. Sepulta-o. Aí a Bíblia, veja que a Bíblia diz que os principais, isso era a diretoria do judaísmo, procurou Pilatos e disse, Pilatos, a gente lembra que aquele enganador disse que no terceiro dia ia voltar a viver. Então coloca soldados para vigiar o sepulcro, para que não aconteça que os discípulos roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou. Aí não vai dar para segurar. Aí Pilatos escolhe, está aí a escolta. E não eram soldados inexperientes, eram soldados expertos em segurança da alta escolta romana. Estão lá 24 horas por dia, mas no terceiro dia pela manhã, a Bíblia diz que parece que houve um terremoto. A pedra que fechava a entrada do sepulcro foi removida, saiu rodando. Daqui a pouco vem uma tocha de glória saindo lá de dentro. Quando Jesus ressuscita, que vai saindo, Mateus diz que os soldados ficaram como mortos. Ou seja, eles ainda viram. A glória de Jesus fez ele desmaiar. Eles nunca tinham visto aquilo. Quando eles viram Jesus sair de dentro, caíram e ficaram como mortos. Então quando eles acordaram,
a primeira coisa que veio foi correr para a cidade. Eles não foram procurar a delegacia, foram para a diretoria, para a alta cúpula da religião. E disseram: ele está vivo. Mas calma, quem é que está vivo? O Jesus Nazareno. A gente viu ele saindo do túmulo, a gente desmaiou, mas ainda deu para ver a sua glória. Ele continua, ele está vivo, ele ressuscitou. Qual era o medo, gente? Eu sei que o contexto demográfico, eu soube, de Pedro Canário está em torno de 25 a 30 mil habitantes. Esta era mais ou menos a população de Jerusalém. Entre 25 mil, segundo o contexto demográfico. Só que por conta da Páscoa, do Pentecostes, a cidade bombava, ia para mais de 100 mil. Imagina, a Bíblia diz que tinha gente de toda parte do mundo. Então a cidade estava lotada. Então, se aquela notícia se espalhasse, era bronca. Aí o que é que eles fazem? Como eles estavam corrompidos, pegaram propina, corromperam os soldados e disseram: olha, vocês não contam isso mais ninguém. Nós vamos calar a boca de vocês, vamos dar muito. Veja que a Bíblia diz muito dinheiro. E nós vamos proteger vocês caso o governador saiba. Para que vocês digam que os discípulos roubaram o corpo dele e não que ele está vivo. Então veja, a Bíblia diz que os soldados saíram dali endinheirados, protegidos pelos homens que deveriam propagar este evangelho. Mas dizer que Jesus continuava morto e o corpo foi roubado pelos discípulos. E Mateus diz que foi esta notícia que se espalhou em Jerusalém. Então a notícia que sai em Jerusalém, e como tinha gente de toda parte do mundo, a notícia se espalha, é que os discípulos roubaram o corpo do Nazareno e que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Então com isso, os discípulos disseram: e agora? Se esconderam. Veja que o impacto foi tão grande, que Marcos diz no capítulo 16, que quando Jesus ressuscitou, ele aparece às mulheres. Enquanto os soldados espalhavam, e a notícia, os irmãos sabem que notícias assim correm muito rápido, que Jesus, o corpo foi roubado. Agora as mulheres chegaram para os discípulos e disseram: a gente viu o mestre. Mas como? Ele está vivo. Ele apareceu a gente. Mas Marcos diz que nem os discípulos acreditaram. Aí Jesus vai buscar os discípulos de Emaús, convence-os. Quando eles percebem que é Jesus vivo, volta para Jerusalém, entra onde eles estavam, e os de Emaús dizem: Jesus está vivo, o mestre foi atrás de nós. Mas eles não acreditaram. Aí Marcos diz que Jesus chega aonde eles estavam e já não entra mais pela porta, entra pela parede. E quando chega diz: Pai seja convosco. Como vocês têm uma fé tão baixa. Eu não disse a vocês que iria ressuscitar no terceiro dia? Aqui eu estou. Idem por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinando-os. Quando a gente faz junção com Atos, mas não saiam agora. Por isso que não pode ter missionário sem ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser um bom propagador do evangelho, missionário, prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Porque o homem por si só não tem capacidade. João Batista pregou cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus foi cheio do Espírito Santo depois do batismo. Aí ele disse: esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vão pregar a minha mensagem, e eu vou estar com vocês todos os dias. Mas a notícia lá fora, a mensagem da cruz agora para os judeus era ofensa e vergonha. Então pregar este evangelho era vergonha e era ofensa para os judeus.
Veja que eles se escondem. O Espírito Santo vem e faz um rebuliço com 120 crentes. Então assusta muitas pessoas que ainda estavam por conta do Pentecostes. E quando eles viram os discípulos todos menosprezados, considerados impuros, mestiços, semi-analfabetos, leigos, no contexto geral, eles viram os discípulos dentro de onde eles estavam, falando na língua de cada país que estava ali, e glorificando a Deus e falando das maravilhas de Deus na língua de cada um que estava ali. Então chamou a atenção. Veja que eles dizem, eles não são todos indoutos, leigos, eles não têm conhecimento, e como nós estamos ouvindo ele falar no nosso próprio idioma, alguma coisa diferente tem lá. E a Bíblia diz que caiu uma língua repartida como de fogo no meio dele, e milagre e poder começou a acontecer. O mais ignorante sai de dentro, porque as pessoas gritavam, os judeus, eles estão bêbados. Além de ser vergonhoso, estão bêbados. Aí Pedro sai e diz: varões, tem ninguém bêbado aqui não. Isto que vocês estão vendo e ouvindo é o que profetizou Joel, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é brigadeiro, não, isso é poder de Deus. Aí ele vai falar da cruz. Ele entra falando de Jesus. Começa por Joel e chega em Jesus e diz: esse Jesus que habitou entre vocês, entre nós, como filho de Deus, cheio de milagres, maravilha, e vocês não reconheceram ele. Ele está vivo porque a morte não pôde sustentar. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou e ele está vivo. Quando ele disse isso, quase 3.000 pessoas gritavam: ei, varão, o que é que a gente faz para ser crente também? A gente precisa receber isso aí, a gente precisa ser cheio. Quase 3.000 pessoas. Mas não assustou. Não assustou. Veja que era só palavras. E a notícia era que Jesus continuava morto. Então a cúpula não se manifesta, é só balela. Mas a coisa começou a piorar, porque vai Pedro e João para a oração do judaísmo. Templo em Jerusalém, casa lotada, tradição. Um homem de quase 40 anos pedindo esmola. Todos que estavam lá dentro, o templo lotado conhecia. Aquele homem, eu quero acreditar, segundo os religiosos, a Bíblia diz, ele não tinha direito de entrar, porque era coxo. Ele só era judeu, mas era menosprezado por conta da deficiência física. Era maldito pela lei. Então ele só tinha o direito de ficar longe da porta, na entrada, longe. Só via o barulho e sacrifício, leitura da lei de longe. Aí agora vem Pedro e João, dá-me uma esmola. Não temos prata nem ouro. Agora já não era mais palavras, mas o que nós temos em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. O homem mesmo pega pela mão, em nome de Jesus, levanta e anda. Parece que o homem já andava com um hino no bolso. O homem sabia cantar, mas ninguém dava oportunidade. Aí a Bíblia diz que quando o homem se endireita, dá um pulo. Quando ele pula, agarra entre Pedro e João, olha para dentro do templo. Pela lógica, era para ele voltar cantando para a família, para casa. Mas ele estava tão ansioso para adorar e ninguém deixava, que quando ele olha para a estrada e olha para dentro, ele diz: eu vou entrar. Então a Bíblia diz que ele entra cantando, saltando, dando glória a Deus lá para dentro. E o tempo pegou fogo e o número cresceu. A mensagem chega na diretoria. Bagunçou o culto do judaísmo. Tem um homem ali saltando e dando glória a Deus. Quem é? Era aquele aleijado que há quase 40 anos. Ele está bom, tá? O que é que houve? Aquela mensagem da cruz que Jesus pregava ainda está funcionando. Quer dizer que ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Veja que eles chamam Pedro. Irmãos, veja bem, Pedro e João, considerados mestiços, considerados indoutos, considerado, a palavra indouto é sem conhecimento,
altura. Agora, ser interrogado pela alta cúpula, a mais importante do judaísmo. Gente, eu digo por mim, se alguém um dia, guarde-me Deus, eu for, ou qualquer um de nós, eu digo por mim, for convocado ou intimado a comparecer diante do Supremo Tribunal Federal, eu sei que quando chegar lá, se eu não desmaiar, mas eu vou tremer, eu não vou ter palavra, pelo poder de autoridade que aqueles homens têm. Agora pede João diante da mais alta cúpula do judaísmo. Era para eles tremer, mas a Bíblia diz que eles estavam cheios. Aí não é um diácono, não é um presbítero, não. É o sumo sacerdote. Queremos saber de vocês. Aí Pedro diz o quê? Vocês chamaram a gente aqui só por conta de um coxo que era aleijado e agora está andando? Ele não treme. Queremos saber em nome de quem e com qual poder vocês fazem isso. Opera esses milagres. Aí alguém da diretoria olhou lá para baixo, o homem ainda estava pulando. Aí ele disse: o sacerdote, é contra fatos, não é argumento. O homem ainda continua saltando lá embaixo. O negócio foi sério. Em nome de quem, com qual poder vocês fazem esse milagre? Aí Pedro, cheio, veja que a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, olha para o sumo sacerdote e para a diretoria, diz: em nome de Jesus o Nazareno, aqueles que vocês mataram, mas Deus ressuscitou e Ele está vivo. A mensagem da cruz era vergonha, era ofensa. Eles disseram: olha, como autoridade máxima, nós vamos proibir vocês de falar e ensinar. Vocês estão proibidos de pregar no nome desse homem. Aí Pedro olha e diz: moço, é melhor obedecer a Deus ou aos homens? Eu prefiro obedecer a Deus, não vou me calar. Gente, o que fez esses homens continuar, gente? Prisões. E eles não desistiam. Vamos matar o pastor presidente. Mataram o Tiago. E eles continuavam pregando, sabendo que a prisão esperava até a morte, pregando a mensagem que era vergonha, pregando a mensagem que era ofensa. Aí a diretoria do judaísmo disse: a gente tem que pará-los, eles são ignorantes. Essa turma é toda da ralé. Então escolheram o mais inteligente doutor dos fariseus, que era Saulo. E disseram: Saulo, a sua biografia diz que ele era super dotado no conhecimento. Ele era filósofo, entendia de conhecimentos gerais, de direito, era polido e sobretudo da lei de Moisés. Aí disseram: este vai parar, pela lei ele para. E deram autoridade ao doutor Saulo, judicial e religiosa. Você tem a autoridade da justiça e da religião para acabar com essa raça, apagar com essa mensagem em Jerusalém. Veja que a Bíblia diz que Saulo entra com tanta raiva dos crentes, que ele arrasta os crentes de casa. Ali mora um seguidor de Jesus. Ele não pedia por favor, os soldados arrombavam as portas. A Bíblia diz que eles arrastavam. E arrastar não é bater nas costas como me acompanha, não. Arrastar é pegar pela perna ou pelo pé do vestido e da calça e sair puxando. Assolava. A palavra assolar está voltada com sola do pé, o sapato. Eles pisavam os cristãos ou os que criam Jesus de pé e jogavam-os na prisão. Por isso que a Bíblia diz que muitos não aguentaram e desistiram, apostataram-se da fé. Mas a Bíblia diz que a perseguição foi tão cruel que o povo, os crentes, eu vou usar o termo crente, fugiam de Jerusalém com medo da prisão e com medo de morrer, exceto os apóstolos. Mas os outros tudo teve que vazar. Mas o importante é que a ameaça do doutor Saulo, as prisões e a morte não calava eles. A Bíblia diz que por onde eles passavam, ia falando da mensagem da cruz, ia pregando Jesus, e Jesus ia com eles fazendo milagre. Por onde eles passavam, a missão continuava sendo feita.
Quando o doutor Saulo pensou que ia acabar, a notícia chega a ele: doutor Saulo, em Jerusalém está diminuindo, mas em Samaria está pegando fogo. A mensagem está lá, até mágico está se convertendo, até feiticeiro está se convertendo, e eles estão pregando a mensagem da cruz, e Jesus está batizando em Samaria, está fazendo maravilha. Ele se assusta, já chegou em Damasco, a cidade de Damasco também, a mensagem da cruz já está lá, e o povo está se convertendo. Aí doutor Saulo vai respirando ameaça: vou trazê-los presos para Jerusalém, se eles não vierem, eu mato lá mesmo. Quando ele vai para Damasco, eu acho lindo isso aqui. A Bíblia diz que ao meio-dia, com a escolta de soldado, tudo, vou parafrasear, com algemas, vamos pegar um por um, se não vir lá mesmo a gente enterra. Ou seja, meio-dia, a hora que o sol é mais quente. Se você estudar ciência física, você vai ver que o sol tem uma parte chamada coroa, que são milhões de graus Celsius, e independente do continente, o meio-dia é a hora que ele mais brilha, é a hora do fulgor, que o sol mostra toda a sua glória, é o meio-dia, quando o sol está no centro. Então Paulo ia com a comitiva meio-dia, na mais alta glória do sol. A Bíblia diz que quando Paulo percebe, desce um facho de luz que brilhava mais do que o sol em toda a sua glória, era o rosto de Jesus. Aí Jesus parece, só no brilho, o doutor cai com os soldados com a cara na poeira, e Jesus grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu hoje vou te escolher para levar minha mensagem aos gentios. O perseguidor dos crentes, diploma para todo lado, gabaritado na alta cúpula do judaísmo, já entra em Damasco, crente, orando e jejuando. Agora a notícia chega em Jerusalém: perdemos mais uma vez. O que é que houve? O doutor Saulo agora é crente. Mas como é? Ele se juntou à vergonha e o desprezo. Então disseram: vamos matá-lo. Gente, com todo o conhecimento, como o evangelho é diferente. Pelo conhecimento que Paulo tinha, era para no outro dia ele já ser separado. Mas o evangelho não é pelo conhecimento humano. Ele vai para o deserto e fica esquecido por no mínimo 14 anos. Desapareceu o nome do homem, desapareceu a fama do homem. Quando o evangelho sacode Antioquia da Síria, aí Barnabé lembra do jovem Saulo e vai buscá-lo. E agora ele já não vem mais como o doutor Saulo, mas como o quebrantado crente, servo de Deus, vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios. Em um culto como este, com muita pouca gente, eles estavam orando e profetizando. O Espírito Santo vem, como o Israel endureceu. Aí Deus resolveu entregar o projeto aos gentios, separa eles para levar a mensagem. Em síntese, veja que a mensagem do doutor Saulo começa pela região da Ásia Menor. Ele vai pela região de Perge, Pafos. Ele vai cortando aquela região até chegar na região da Pisídia. E a região da Pisídia, Ásia Menor, tem uma cidade muito importante, Antioquia da Pisídia. E quando eles chegam, vão para um culto de manhã, aonde se lia a lei, vai para o culto do judaísmo. Quando eles chegam naquele culto,
A Bíblia diz que Jesus ia salvando. Quando terminaram de ler a lei, aí houve um barulho. Aí o líder da sinagoga disse ao mensageiro: vá onde estão aqueles homens que acabaram de chegar e pergunte se eles têm uma palavra de consolação para o povo. Eles vão lá e Paulo levanta, diz: silêncio, por favor. O que eu acho lindo é que a mensagem de consolação que Paulo trouxe não foi uma chave de carro, não foi uma chave de casa, não foi uma porta de emprego aberta. Ele vai pregar sobre a cruz, mesmo sabendo que era vergonha e ofensa para os judeus. Ele começa pregando, ele diz: irmãos, escutem, o nosso Deus apareceu ao nosso pai Abraão. Aí ele fala de Abraão. Ele vai: o nosso pai usou os nossos antepassados no deserto, cuidou deles durante 40 anos, não deixou faltar nada e introduziu-os na terra prometida. Aí ele passa pelos sacerdotes, ele passa por Samuel, ele passa pelos profetas, ele passa por Saul, ele passa por Davi, e ele chega da descendência deste. Deus levantou Jesus, o Nazareno, o Cristo, aquele que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, que ele é o Cristo e ele está vivo. A Bíblia diz que a mensagem foi tão forte que o povo gritava. Terminou o culto e o povo dizia: volta na semana que vem e continua pregando a mesma palavra. É cruz, a cruz, Jesus ainda está vivo. A mensagem da cruz salva. Aí o obstáculo sempre foram os judeus. Os judeus reuniram um motim e expulsaram Paulo e a comitiva de Antioquia. Era decepção. Veja que não dá para entender na ótica humana. Eles, em vez de voltar, entram para Licaônica, região licaônica, uma região de montanhas de dialeto próprio. Icônio, Listra e Derbe. Ele entra em Icônio, difunde a mensagem da cruz, mesmo sabendo que era vergonha e ofensa, e o evangelho vai quebrando gente ali, e as pessoas se convertem. Os judeus da Pisídia, soube que ele estava em Icônio, foram para lá, fizeram motim e expulsaram Paulo de Icônio. Aí, em vez deles decepcionados voltarem, eles entram para Derbe. Chegando em Derbe, ele vê num culto um homem que tinha fé para ser curado, e disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. No meio do culto o homem deu um pulo e assustou. Então todos os moradores de Listra e Derbe começaram a adorar a Paulo e a Barnabé. Os deuses desceram entre nós, é Júpiter e Mercúrio, são deuses. Aí Paulo rasga a veste e grita: ei, aqui não tem Deus não, não foi a gente que fez isso não, aqui a gente não tem isso não, foi Jesus o Nazareno, foi ele que fez, é em nome dele que a gente fez. Tem tanta gente que aproveitava um momento desse para se promover, ia logo para o YouTube para ter visualização. Por conta disso, ele é chicoteado, gente. Que evangelho é esse? Às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou crente. Quando eu leio essa Bíblia, vivendo os dias que a gente vive, vivendo isso, bateram tanto nele, que a Bíblia diz que pensavam que ele já tinha morrido. E mesmo pensando que ele tinha morrido, não pegaram maca, arrastaram como um cachorro quando morre, e jogaram fora da cidade, pensando que ele tinha morrido. Que vergonha! Que evangelho é esse? Ele não para, gente. Capítulo 15 de Atos, voltam para Jerusalém, participa do concílio. Capítulo 16 de Atos, depois de algum tempo, ele resolve voltar de novo pelo mesmo caminho que fez na primeira viagem. É muita coragem. A primeira viagem termina com o lombo sangrando. A primeira viagem termina em chicotadas e cacetadas. O que motivava esses homens a não desistir com esta mensagem? Hoje a gente desiste tão fácil. Um dia de chuva faz a gente parar. Uma dor de cabeça faz a gente parar. Um hino que a gente não concorda, a gente não quer vir mais para a igreja. Uma mensagem que a gente não recebe, uma oportunidade, a gente diz: eu não vou congregar mais não. Como a gente desiste fácil desse projeto. Ele agora vai para a segunda viagem.
com o intuito de distribuir a carta que foi decidida em Jerusalém e consolar os irmãos. Aí ele vai passando pelas mesmas regiões. Quando chega na região licaônica, onde ele terminou em Paulada, eu vou conjecturar, alguém diz para ele quando ele chega em Icônio. De Icônio para Listra e Derbe era 100 quilômetros, da primeira para a última. Aí alguém diz, Paulo, conjecturando do texto, você lembra daquela sua que você levou aqui? Que vergonha, não foi? Lembro. Você não sabe o que aconteceu. Aquelas cacetadas e chicotadas que você levou motivou um jovem a aceitar missões. Esse jovem não para de falar da cruz. De Icônio a Derbe e a Listra, ele prega todo dia Jesus Cristo ressuscitado. Quem é ele? É Timóteo. Aí Paulo diz, eu quero conhecê-lo. Gostou tanto dele e disse, vamos andar comigo, filho. Você é dos meus. Aí quando Paulo sai de Icônio e Listra, a Bíblia diz que ele vai para a região da Frígia. Quando ele chega na região da Frígia, na segunda viagem, o Espírito não deixa ele pregar. Aí ele parte para a região de Mísia. O Espírito não permite ele pregar. A Frígia é uma região da Ásia, perto da região da Pisídia. Aí ele diz, agora eu vou para Bitínia. Quando ele chega em Bitínia, o Espírito não deixa ele pregar. O que é que está acontecendo? Aí ele desce para Troade, uma cidade portuária. Quando chega em Troade, ele vai dormir, o Espírito não deixa ele pregar. À noite ele vai dormir e tem uma visão. E ele, na visão, o homem dizia, passa ou venha Macedônia e nos ajuda, continente europeu. Agora Deus ia levar ao Evangelho. Como a mensagem na Europa não tinha chegado, e se tinha chegado, era de um Jesus morto. Aí Paulo agora é invocado por Deus, convocado para cruzar da Ásia para a Europa. Aí ele entende que é Deus, pega Timóteo, pega Silas e parte para a Macedônia. Ora, antes dele chegar, o espírito do mal já estava sabendo que eles iam chegar. O nome deles já estavam lá antes deles chegar. Aí o que é que Deus faz? Então ele chega na Macedônia. Primeira cidade que ele prega é Filipo, num contexto de síntese. Filipo era a cidade principal romana da Macedônia. Ele, quando chega em Filipo, veja que eles não chegam pregando. Ele junta com alguns irmãos lá e vai agora fazer o que? Orar, um lugar de oração. Ia de manhã e ia à tarde, e de manhã e à tarde, ou meio-dia orando. Aí o diabo já sabia quem eles eram, mesmo sem eles abrir a boca. A Bíblia diz que uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro, começou a gritar, vendo Paulo, vendo Silas e Timóteo passando, começou a gritar, esses homens que vocês estão vendo passar, são servos do Deus Altíssimo, e eles estão aqui para pregar e anunciar a mensagem da salvação. Aí Paulo, pelo poder do Espírito, repreende, e a partir dali, a cidade vai sendo envolvida pelo Evangelho. Aí os judeus sabem, olha, os judeus da Ásia souberam que Paulo chegou na Europa. Eles pegaram de lá e vieram para a Europa, fizeram uma confusão e levaram Paulo a ser chicoteado. Agora chicoteado com Silas e jogado na prisão. Que vergonha! E não dá para ter vergonha. Agora o que eu não entendo é o que fez esses homens não desistirem. O lombo correndo sangue, a dor, os cortes, preso, amarrado em grilhões, meia-noite talvez lá fora, todo mundo dizendo, valeu a pena pregar, cadê o Deus dele? Isso é uma vergonha, isso é evangelho, só é apanhando. E meia-noite, o que fez eles levantar um hino a Deus? Eles cantam louvor no meio do sangue, no meio da dor, continuam adorando a Deus e anunciando a mensagem da salvação. Síntese. O terremoto vem. O bonito é que abala o alicerce e não derruba a parede. Abre as portas das cadeias, da cadeia, e não derruba a parede. Os presos não entendeu e aceitou Jesus. O chefe, o carcereiro, vendo aquilo, disse, todo mundo sumiu, vou morrer. Aí Paulo diz, não senhor, não vim trazer morte, eu vim trazer vida. Aí o carcereiro e sua família dizem, eu quero aceitar este Jesus, eu quero aceitar este Jesus. Pedem para ele sair de Filipe. Esses homens não tinham tudo para voltar, decepcionados.
Aí Paulo agora resolve pregar o evangelho, vou sintetizar, aos gregos. Aí é que eu quero chegar. E ele vai para Tessalônica. Se pregar o evangelho para os judeus era vergonha e ofensa, imagina para os gregos. Por quê, pastor? Porque a Grécia era o berço da democracia. A Grécia é o berço da civilização. Então os gregos não eram tolos. A Grécia era habitada por homens livres e judeus. Então pregar o evangelho para os gregos era loucura. Por quê? Quando Paulo vai pregar em Tessalônica, os gregos não aceitavam e diziam: vocês são loucos. Como é que vocês pregam um Jesus vivo? Um Jesus que era tão inteligente que vocês dizem, um Jesus que era tão sábio, mais do que os nossos filósofos, e morreu de cruz. Qual homem inteligente morre de cruz? Então vocês estão loucos. É loucura. Aí Paulo começa a pregar para ralé. Enquanto os sábios não aceitavam, aí Jesus vai salvando a ralé. E a notícia explode. A mensagem está fazendo efeito. Já tem igreja. Aí prenderam Jason e expulsaram Paulo de Tessalônica. Ele poderia desistir, mas ele vai para Bereia. E Bereia era mais difícil ainda, porque o povo de Bereia, mesmo além do contexto grego, era inteligente. Aí Paulo vai pregar a mensagem da cruz, mostrando que Jesus era o Cristo. Quando Paulo pregava, ele dizia: esse cabo é louco, mas vamos examinar o que eles pregam. A Bíblia diz que eles examinavam texto por texto e se convencia que Jesus era o Cristo. A Bíblia, a mensagem do Evangelho quebrava os bereanos e eles aceitavam Jesus. Aí ele vai para Atenas. Vou descansar. Cheguei a Atenas, vai fazer um passeio, vê uma idolatria tão grande que não se conforma. E vê um altar ao Deus desconhecido. Ele diz: vou aproveitar a oportunidade. Aí de Atenas ele vai a Corinto. Corinto era a capital grega romana. Os irmãos sabem que por mais que Pedro Canário tenha pontos atraentes, mas quem fala do Espírito Santo é Vitória, porque é a capital. Então Corinto era a capital grega romana. Tudo que tinha de orgia, prostituição, sensualidade era Corinto. Corinto era conhecida pelo Peloponeso, que é Penúnsula. O que fazia Corinto ser tão importante do que todas as outras como cidades? Rota comercial, rota obrigatória. Toda mercadoria importante que saía do Golfo tinha que passar no Istmo ou Estreito de Corinto. Então Corinto ligava o continente asiático com o ocidente. Então era uma rota. Então isso fazia que Corinto tivesse cerca de 800 habitantes na época. A prostituição, tudo que era orgia, era lá dentro. O Paternon, que era o templo conhecido como casa de todos, lá se reuniam os filósofos, os matemáticos, os inteligentes intelectuais para discutir acerca da vida. O templo do deus Dionísio, o deus do amor, o deus Baco, da deusa do amor. Então Corinto era manifestada por uma idolatria, por uma prostituição, por uma sensualidade. Aí Paulo disse: vou lá levar a mensagem da cruz. E ele chega com a ajuda de Acre e da Priscila. Ele vai pregar esta mensagem em Corinto. E quando ele vai pregar, não é assim. Esse cabo é um louco. Esse cabo é um conversador. A Bíblia diz que os judeus não quiseram aceitar. Ele ficou tão revoltado que quando termina o dia, ele vai, antes de dormir, ele diz: eu não vou pregar mais. Eu vou atrás dos gentios, eu não prego mais para judeu.
ele resolveu não abrir mais a boca em Corinto. Eu aqui não prego mais. Quando ele vai dormir, aí Deus vem e diz: Paulo, tenha medo não, Paulo. Ninguém vai fazer mal a você. Fale e não se cale, porque eu tenho muita gente nessa cidade para ser salvo. Ele prega enquanto a alta cúpula, os sábios da Grécia não aceitavam. O evangelho ia salvando a ralé na periferia. Os menosprezados iam aceitando. E Corinto recebe uma igreja que pela Bíblia foi a mais eloquente do Novo Testamento ali naquela época. A cidade de Corinto recebeu uma igreja de crentes que o Espírito Santo tinha liberdade, salvo engano aos estudiosos, os 9 dons era patente da igreja de Corinto. Isso quer dizer, Jesus batizava, Jesus curava, tinha interpretação de língua, tinha pecado revelado, o Espírito Santo tinha liberdade. Paulo passa 1 ano e meio em Corinto e depois tem que sair por conta da obra missionária. Quando ele sai de Corinto, aí vem outros homens, cerca de 4 anos ou 3 anos depois, um grupo de irmãos de Éfeso vai visitar Corinto. Visita Corinto e visita a igreja. Quando voltam, Paulo está em Éfeso. Aí eles vão para Paulo. E quando eles chegam em Paulo, diz: Paulo, aquela igreja de Corinto não é mais a mesma. Mas como? Tem divisão. Os homens estão sendo endeusados. Tem facção, Paulo. O amor foi embora. A imoralidade está lá dentro. A imoralidade está tão grande que tem até filho saindo com a mulher do pai. Eles esqueceram o amor e nem o arrebatamento eles falam mais, perderam a esperança. Aí Paulo fica tão assustado que quando escreve a carta ele diz: eu queria ir aí, mas se eu for vocês não vão me suportar. A madeira vai bater. Então eu vou escrever como eu estou escrevendo a meninos. Ele diz: irmãos, sejam unidos, fale a mesma coisa um com o outro. A união é o segredo. Uma igreja que não é unida não é uma igreja missionária. Eu estava pregando em uma das cidades do Brasil e na hora do jantar, foi numa ilha, um pescador profissional e muito conhecido do Brasil estava com a gente e disse: Genival, você sabe qual é o peixe mais difícil de tirar da água? Na minha ignorância eu disse: o tubarão. Ele disse: não. A baleia? Não. O que é? A sardinha. Aí eu ri. Eu digo: a sardinha, ela não tem esporão, não tem presa, ela não fere, mas o segredo não está no ataque dela, está na união. Mas como? Você não vê uma sardinha andando sozinha, só anda um cardume. Então a água escurece quando o pescador lança a rede, que vê pesar. Se for cardume de sardinha, se ele não tiver cuidado, a rede estoura. Mas por quê? Elas cortam? Não, é que elas são tão unidas que quando elas sentem que foram pegas, as que vão em cima faz pressão para baixo. A união é tão grande que as que estão embaixo, se pudesse falar, dizia: pode apertar, para a gente sair daqui, a gente vai juntar as forças. Aí elas pressionam, quando puxa, a rede estoura. Isso quer dizer que não tem ninguém maior que ninguém, filho. Pode ter lá fora, mas aqui é tudo igual. Aí Paulo disse: eu estou sabendo que está tendo divisão aí entre vocês. Um está dizendo: eu sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, outro de Jesus. Eu quero perguntar a vocês: porventura foi Paulo crucificado por vocês? Ou quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Um plantou, o outro regou, mas quem faz é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz é Deus. Vocês estão endeusando homens. O evangelho, olha o primeiro ponto. Paulo disse a Corinto: o evangelho da cruz é diferente da filosofia.
Porque os gregos prezavam a filosofia, era adorar os homens, a mitologia grega. Filosofias de Zenon, de Epícuros, ou seja, estoicos e epicureus, até de Platão. Eles seguiam e endeusavam os homens. Aí queriam endeusar. Aí Paulo disse: é diferente. A mensagem da filosofia convence pela letra, mas a mensagem da cruz é pelo Espírito. Ou seja, quando eu cheguei para pregar este evangelho entre vocês, eu não cheguei com conhecimento humano, nem filosofia de homem, mas eu cheguei pregando o evangelho de poder. Eu cheguei pregando o evangelho da cruz. Eu preguei a Cristo e Cristo crucificado. A mensagem da cruz é diferente. Mas Paulo estão dizendo que é loucura. A mensagem da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é poder de Deus. A filosofia não batiza, a filosofia não salva, mas a cruz salva. A mensagem da cruz batiza. Paulo disse: a mensagem da cruz excede a filosofia. Mas como, Paulo? Eles estavam seguindo até a gnose. O gnosticismo entrou. E o gnosticismo é o conhecimento. Era uma linha de pensamento que dizia que o Deus de Miurgo, salvo engano, criou a parte má da matéria. E esse Deus tem uma salvação da matéria por um conhecimento desconhecido ou perdido. Então dali vinha o andágio: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, não há vida após a morte. Então o segredo, eles foram esquecendo e queriam viver a arte de viver. Vamos viver hoje o que a gente pode para ser feliz e conhecer, porque amanhã não tem vida. Aí Paulo disse: irmão, vocês estão enganados. A mensagem da cruz excede essas coisas. Porque se Cristo não tivesse vivo, em vão seria a minha pregação, as minhas chicotadas. Mas Cristo está vivo, irmãos. E eu tenho um mistério para dizer a vocês: nem todos dormiremos, mas ao tocar da última trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados e arrebatados com eles. Então quando isso que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revestir da imortabilidade, vai cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Olha o que Paulo diz: quando isso acontecer, nós vamos subir, dá para uma deixa, vamos subir cantando. Vamos cantar o quê? Quando isso acontecer, nós vamos ser arrebatados dizendo: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, de Pedro Canário, sedes firmes e constantes na obra do Senhor, firme e avante, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Quer que o senhor quer concluir, pastor? É que estamos vivendo um paralelo. A nossa geração, entre aspas, está se embelezando. Estamos endeusando homens. Eu só vou para o culto se fulano for pregar, se fulano for cantar. Hoje às vezes dá até vergonha de olhar as redes, porque é mais discussão do que pregação do evangelho. Cada um quer saber mais do que o outro. Cada um quer pregar mais do que o outro. Cada um quer saber mais cantar do que o outro. Cada um quer ter mais seguidor do que o outro. Quantas vezes me diz: Bento, para de pregar Bíblia, porque a nova geração não quer saber de Bíblia nem de cruz. Eu digo: eu não posso parar, porque o YouTube não batiza, o YouTube não salva, o YouTube não renova, mas a mensagem da cruz, ela faz isso. Eu não posso parar. Vocês não sabem quanta proposta eu recebi para não estar aqui.
tinha proposta para pregar para 30, 40 mil pessoas. Mas Bento, tu vai para onde? Eu vou pregar em Pedro Canário. Mas Bento é uma cidadezinha pequena. Tu vai para lá? Vou. Mas por quê? Porque a minha palavra ainda é baseada na cruz, na mensagem da cruz. A minha palavra ainda é mensagem baseada na cruz. Aleluia! A mensagem da cruz está sendo vergonha. Por isso que os nossos cultos não são mais como antes. Porque nós estamos preocupados em pregar mensagens bonitas para garantir a agenda do ano que vem. E a simplicidade do evangelho está ficando para trás. Os nossos pais, ignorantes chamados assim, mas muitos daqui hão de convirem com cabelos brancos, outros. Mas a mensagem era: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus vai voltar. Mas olha como eram os nossos cultos. Não tinha estrela, não tinha popstar. O homem não era visto, quem era visto era Deus. Os nossos cultos no hino da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Havia fogo o culto todo, independente de quem pregasse, de quem cantasse. A igreja vibrava na presença de Deus. Precisamos voltar a ver os nossos jovens falar línguas estranhas nos nossos cultos. Precisamos voltar a ver as pessoas pulando janelas para aceitar Jesus. Precisamos voltar a ver as nossas crianças rodando nas nossas igrejas, glorificando a Deus e falando línguas estranhas. A mensagem da cruz é loucura para quem está lá fora, mas para nós é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Recebe batismo aí, recebe renovação. É a mensagem da cruz, é a mensagem da cruz. Ele vem, ele vem, ele vem. Raiga, raiga, cheia, e vai se bihabideyaga. Eis que eu estou fazendo coisas novas neste lugar. Eis que eu estou renovando vida pelo poder da minha glória. Eu estou passando o meu exército em revista. Assim diz o Senhor: recebam a minha glória, recebam a minha glória, recebam a minha glória, recebam a minha glória. Fique de pé, por favor. Ei, ei, ei. Diga comigo, ele vem. Diga comigo, ele vem. Ele vem. Diga: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Tem muita gente aí se metendo a besta porque tem um diploma. Eu tenho um diploma, estudei, escrevi livros. Mas se você ligar para o meu pastor, ele sabe onde eu estou. Se você ligar para minha mulher, ele sabe onde eu estou. Ela sabe onde eu estou. Se você ligar para meu filho, ele sabe onde eu estou. Eu ainda hoje, com 28 anos de Assembleia de Deus, de crente, eu não dou um passo na frente do meu pastor. Muitas pessoas dizem: Bento, na altura que tu está, tu ainda cumpre tudo isso. Eu digo: a maior altura que eu posso chegar é aos pés da cruz.
Se eu passar disso, eu estou frito. Oi, irmão, eu estou sentindo uma alegria tão grande aqui. Dá vontade de correr. Compartilha comigo a unção que está descendo sobre a minha vida. Você que não é batizado, recebe batismo aí agora. Você que queria desistir, recebe renovo, para sair daqui renovado, fazendo missões, sabendo que esta mensagem pode até parecer loucura e vergonha, mas é o projeto de Deus missionário. Então recebe. Você que nunca mais falou línguas estranhas, fale agora, recebe agora. Você que é batizado, deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho da Assembleia, deixa eu ouvir o barulho dos pentecostais, aqui em Pedro Canário, aqui no altar, na nave da igreja. Agora, fale mistério, renovo, renovo, renovo. Eu vou concluir. Eu vou concluir com algo que você já sabe. Mas como eu gosto disso, se tem uma pessoa íntima perto de você, se tem uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela. Vira para ela. Me ajude, meu pastor, com toda a reverência. E diga para ele: a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você. Mas se ela não toca hoje, eu quero deixar o encontro agendado. Pergunta a ele aonde. Diga: lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Naquela praça de ouro, vizinha ao lago de cristal. Vai ser lá. Eu quero te revelar. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai piorar, o negócio vai feder, mas eu vou estar lá, eu não vou desistir, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Diga para ele: fechado, abraça ele, fechado, fechado.